Gostaria de fazer hoje aqui para vocês um tipo de introdução ao estudo do ser humano do ponto de vista gastronômico. É importante a gente ter essa definição porque a comida ela não aparece para nós gastrônomos como um mero alimento de necessidade. A gastronomia ela estuda a história da comida, ela estuda o prazer de comer, ela estuda o resultado em termos de saúde ou não de um alimento. Ela envolve aí os rituais de preparação desse alimento e de consumo desse alimento. Rituais como banquetes, rituais como a própria preparação dentro de uma cozinha. Então, o alimento para o gastrônomo ele é muito mais do que uma necessidade biológica de sobrevivência. E isso faz parte da história humana. Então, o ser humano, em termos gerais, ele tem uma diferença com relação aos animais. Tem várias diferenças biológicas, mas a mais importante delas é que ele se expressa através da linguagem. Essa linguagem é proporcionada por um cérebro proporcionalmente um pouco maior e ela foi desenvolvida no decorrer da evolução humana a ponto de chegar hoje a ser praticamente descolada da vida humana prática. Então a linguagem ela tem o poder de se descolar das coisas reais. E que se a gente não entender esse procedimento, a gente não vai entender por que o ser humano consome certas comidas e certas bebidas. Vamos voltar um pouquinho na história. Então, a origem da espécie humana, como Homo sapiens sapiens, ela tem cerca de 200 mil anos, é recente na humanidade. O ser humano, como alguns descrevem até como uma praga, ocupam toda a superfície terrestre, mas talvez a praga não seja nós como espécie, mas nós como linguagem, que acaba determinando que nós estamos certos e todo mundo está errado. Então essa é uma das funções da linguagem, inclusive, é determinar o nós e o eles. Então o ser humano nasce há 200 mil anos na região sul da África, nas savanas africanas, como um produto genético de uma diferenciação com relação a os chimpanzés, macacos e orangotangos que habitam as selvas africanas. O ser humano aos poucos se torna bípede, ele aos poucos também ele começa a adquirir equipamentos, ele começa a produzir comida, e a produção de comida, principalmente através do fogo, facilita a evolução humana. Mas nesta evolução existem várias subespécies humanas em várias partes do mundo. E só a Homo sapiens sapiens sobreviveu. Essa diferença foi conflituosa. O Homo sapiens sapiens ele era mais frágil, ele tinha pele mais fina e ele precisava muito do seu equipamento de inteligência para a sobrevivência. Essa inteligência é tanto no ponto de vista de construção de sapato, de roupa, de abrigo, de casa, de armas, mas também do convívio do ser humano. E esse convívio do ser humano ele é todo feito através da linguagem. O ser humano então ele ultrapassa aí as fronteiras africanas e ele atinge, desviando um pouco da selva africana, que é parecida com a selva amazônica aqui no Brasil. Ele vai contornando essa selva até chegar na África do Norte, através do Rio Nilo. E ali, na África do Norte, ele se defronta com outra espécie de humanoides, que seriam os Neandertal. E aí, nesse conflito entre os seres humanos e os Neandertal, é que a linguagem se afirma como um instrumento poderoso de vitória.
porque a partir da facilidade de comunicação, o Homo sapiens sapiens conseguiu superar essa outra espécie humana que habitava ali a Europa. Existem sinais desses Neandertal que eram assim mais resistentes ao frio, mais fortes, mas que tinham menos linguagem. Conversavam muito pouco, não tinham os mesmos equipamentos de língua e de cérebro para traduzir tudo em linguagem. E o ser humano começa então a valorizar a linguagem, e hoje tudo o que a gente faz é transformado em linguagem. Tudo que a gente faz ele é visto pelo filtro da linguagem. Se a gente sonha com linguagem. Se a gente constrói uma porta, a gente constrói essa porta em função de uma linguagem cultural. O ser humano ele tem uma característica biológica de nascer prematuro. Como ele tem um cérebro maior, para evitar que as fêmeas percam seus fetos, a caixa craniana ela é a molenga, e o ser humano nasce com um cérebro menor, menos desenvolvido. Tanto que ele precisa aí de muito tempo junto com seus cuidadores, pais ou responsáveis, até atingir uma idade que ele consiga sobreviver por conta própria. Então ele demora aí 3 meses para reconhecer sua mãe, demora um ano e pouco para começar a andar, em média, e vai evoluindo aos pouquinhos dentro da comunidade humana. Então muita coisa humana ela é aprendida fora do útero. Então nós acabamos com pouco instinto. E mais, esse instinto é substituído pela capacidade de conversar, capacidade de entender os símbolos, e esses símbolos se tornam tão fortes que eles superam o que a gente chama de realidade. Isso vale até os dias de hoje. O ser humano não vive sem linguagem, a gente está aqui trabalhando com linguagem o tempo inteiro. E quando a gente come linguagem. No limite, a gente come palavras. A gente pensa comida numa gramática. Hoje, se a gente for fazer um prato, a gente vai pensar naquilo que existe de referência cultural e de disponibilidade cultural que você tem para poder fazer esse prato. Então, toda a nossa alimentação, seja em comida ou bebida, está amarrada numa estrutura de linguagem. A ponto da gente não gostar, achar ruim ou nojento certos alimentos que são comidos em outro lugar por outras civilizações sem problema nenhum. Por exemplo, os insetos. A gente não come inseto aqui na nossa cultura por influência europeia, mas os índios brasileiros comem sem problema, não dá problema nenhum de saúde. Os asiáticos também, em alguns lugares, comem insetos sem problema. E a gente mesmo come inseto sem saber. Quando a gente compra qualquer produto industrializado, farinhas ou produtos em lata, ali você tem ali um resquício de inseto possível em cada embalagem, e a gente come inseto sem saber e não tem problema de saúde com relação a isso. Então a cultura ela acaba virando um instrumento de comunicação e ao mesmo tempo de restrição daquilo que você pode comer ou beber. Então toda a nossa comida e bebida ela está permeada de linguagem. O horário que você come, a maneira como você come, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, ela é feita através das regras que a gente estabelece socialmente. Esta evolução ela permitiu que o ser humano ocupasse quase todo o planeta, e ao mesmo tempo que ocupou todo o planeta, ele se diferenciou em termos de linguagem. Então, uma das características da linguagem é que ela é diferente para todos os povos. Nenhum povo é igual ao outro. Apesar da gente ter hoje um movimento de globalização que impõe uma linguagem própria
que é a linguagem do fast food, que é a linguagem da Coca-Cola, do refrigerante, da comida alimentar moderna, industrial, mas ainda se mantém a valorização da comida tradicional, seja em produção pequena ou seja em manifestação cultural. A comida tradicional ela é fruto de uma experiência alimentar de uma determinada comunidade ou de uma determinada geração ou país. E o que faz, por exemplo, o francês comer diferente do japonês. Então, mesmo que hoje a gente tenha um movimento que faça com que todo mundo coma mais ou menos parecido, as porcarias do fast food, quando a gente pensa nisso, a gente acaba valorizando as culturas tradicionais e as culturas regionais. E é fundamental, então, que o gastrônomo ele estude essas regionalidades e essas particularidades.